Este foi o primeiro avião a realizar um voo público oficialmente registrado no mundo, reconhecido por uma entidade internacional de aviação. Trata-se do 14 Bis, criação do brasileiro Santos Dumont, que realizou o voo certificado em 12 de novembro de 1906. Naquela época, ele já era uma figura conhecida na Europa, reverenciado como pioneiro no campo da aviação. Tinha conquistado prêmios e estampado capas de jornais. Portanto, seria natural dizer que ele inventou o avião, certo? Mas essa história tem camadas bem mais profundas. Essa polêmica já se arrasta por mais de 100 anos. Provavelmente você já escutou o seguinte: o Brasil considera Santos Dumont o pai da aviação, enquanto nos Estados Unidos o título vai para os irmãos Wright, Orville e Wilbur. Quem está com a razão? Para investigar isso, 7 especialistas em aviação de 4 países diferentes foram consultados. Com a ajuda deles, de documentos e literatura sobre o tema, serão apresentados os principais argumentos de ambos os lados, com uma surpresa no final. Santos Dumont, de fato, realizou o primeiro voo certificado da história em 1906. A instituição que reconheceu o feito havia sido criada no ano anterior e já existia um conjunto de critérios para o que seria aceito como o primeiro voo de uma aeronave motorizada mais pesada que o ar. Na época, havia muitos experimentos sendo feitos. Era como se o voo estivesse prestes a acontecer a qualquer momento. Este é o francês Jean-Pierre Blay, pesquisador dedicado à trajetória de Santos Dumont há mais de 20 anos. Foi esse ambiente efervescente que atraiu Santos Dumont a Paris naquele período. Dinheiro não era problema. A fortuna da família viera do cultivo do café no Brasil, e ele rapidamente se entrosou com o estilo de vida parisiense. Foi um dos primeiros membros do Aeroclube da França e chegou a se tornar amigo de figuras conhecidas, como o joalheiro Louis Cartier, com quem frequentava lugares refinados como o restaurante Maxims. Durante anos, Santos Dumont fez diversos experimentos com balões e dirigíveis até finalmente desenvolver o 14 Bis, e foi com ele que, em 12 de novembro de 1906, no campo de Bagatelle, em Paris, ele percorreu 220 metros no ar diante de uma plateia, cumprindo os critérios da entidade internacional, para que aquele fosse considerado o primeiro voo completo da história. No ano seguinte, ele apresentou um novo modelo, o Demoiselle, que seria o primeiro ultraleve e o primeiro avião a ser produzido em série no mundo. Foi só depois disso, em 1908, que os irmãos Wright vieram a público alegando: "Espera aí, nós voamos primeiro em 1903." Os franceses ficaram surpresos. Sabiam que os dois, antes donos de uma oficina de bicicletas, também estavam trabalhando em uma máquina voadora, mas há 4 anos não se ouvia nada deles, nenhuma atualização sobre seus progressos. Eles alegaram que estavam aguardando o registro de patentes e evitaram divulgar qualquer coisa com receio de terem suas ideias copiadas. Segundo essa versão, no dia 17 de dezembro de 1903, o Flyer teria permanecido no ar por 59 segundos e percorrido 260 metros. Esse voo ocorreu em Kitty Hawk, na Carolina do Norte, com pouquíssimas testemunhas, e uma única foto seria o registro do evento. A ausência de provas mais robustas levanta questionamentos de cientistas como Henrique Lins, de Barros, que é estudioso da trajetória de Santos Dumont, e aponta que o próprio diário dos irmãos Wright menciona ventos de até 40 km por hora, o que suscita dúvidas sobre aquele voo. A potência do motor não seria suficiente para tirar o avião do solo por conta própria. O vento teve papel essencial. Naquele dia 17 foram feitas 4 tentativas, das quais 3 resultaram em pequenos deslizamentos. E na quarta, ao final da pista improvisada, ao tentar reiniciar, uma rajada levou o avião sozinha para o ar. Pois bem, os defensores dos Wright dizem que eles lançaram versões mais eficientes do Flyer, antes mesmo do 14 Bis ser testado em Paris. Naquela manhã, os irmãos Wright conseguiram, pela primeira vez, voar com confiança suficiente para acreditar que haviam vencido o desafio. Ainda havia ajustes a serem feitos, mas eles haviam construído algo que realmente voava. Tom Crouch, historiador e autor de várias obras sobre os irmãos Wright, relata que, após intensos testes entre 1904 e 1905 em sigilo, eles conseguiram, no outono de 1905,
transformar sua máquina em um avião funcional. Podiam decolar quando quisessem, manter o voo e pousar com segurança. Em 1905, uma dessas versões teria voado cerca de 40 quilômetros em 39 minutos em Huffman Prairie, próximo da cidade onde moravam, em Ohio. Tudo ainda sem público. 3 anos depois, em 1908, os irmãos Wright partiram para uma campanha internacional, com mais de 200 voos demonstrativos pela França e Itália. Aí, o jogo começou a mudar. O capitão Ferdinand Ferber, pioneiro da aviação francesa, foi um dos que passaram a defender os Wright, argumentando que tamanho avanço não poderia ter surgido da noite para o dia. Mas os flyers exibidos na Europa ainda exigiam catapultas para serem lançados. Mesmo nas demonstrações públicas posteriores, eles ainda utilizavam um trilho e catapulta no processo de decolagem, fazendo com que a aeronave parecesse mais um planador com motor insuficiente. É por isso que, até hoje, muitos brasileiros insistem nesse ponto, e há quem diga, em tom irônico, que os Wright inventaram, na verdade, o Angry Birds. Já os defensores americanos alegam que a catapulta, usada até hoje em porta-aviões, é apenas uma solução técnica diante da limitação de espaço. Quando há pista disponível, o avião acelera até ganhar sustentação. Quando não há, uma catapulta faz esse trabalho. O ponto é, ao alcançar a velocidade adequada, o avião voa. Essa explicação vem de Lito de Souza, ex-mecânico de aviões e criador de conteúdo sobre o tema. Mas mesmo assim, ele afirma que o feito de Santos Dumont tem mais valor, porque o 14 bis tinha rodas e decolava apenas com seu próprio motor. Ou seja, ele atingia a velocidade necessária para sair do chão sem nenhuma ajuda externa. Isso, por si só, já seria mais impressionante que o desempenho dos irmãos Wright. É uma discussão que divide opiniões até hoje. Paul Jackson, que por 25 anos foi editor-chefe de uma das maiores publicações de aviação do mundo, critica o uso da catapulta. Ele brinca que se isso fosse adotado em voos comerciais, o aviso de bordo seria algo como: "Bom dia, senhores passageiros. Os homens mais fortes, por favor, desçam e preparem o avião para o lançamento." Ele também aponta falhas importantes no projeto das aeronaves dos Wright. Os irmãos pareciam mais focados em aspectos passíveis de patente do que na funcionalidade plena dos aviões. Foram dos últimos a incorporar rodas e permitir pousos e decolagens autônomos em qualquer pista. Embora algumas manobras fossem possíveis em 1908, em muitos aspectos o avião deles ainda era impraticável para uso real. Mas há um porém. Paul também não considera Santos Dumont o inventor do avião. Na verdade, ele se envolveu nesse debate por acaso. Em 2013, publicou uma reportagem sobre Gustav Weisskopf, um alemão naturalizado americano, que teria voado já em 1901. Isso provocou reações intensas. Foi alvo de ataques de defensores dos Wright, que ficaram indignados com a possibilidade de que alguém tivesse superado seus ídolos. Sim, esse detalhe é importante. Nem Santos Dumont, nem os Wright são os únicos que disputam esse marco. Além de Weisskopf, ou Whitehead, como é conhecido nos Essir-Sin-Liwa, há também Richard Pearse, da Nova Zelândia, que teria voado em março de 1903. Os nomes são muitos. Por isso, há quem diga que essa discussão sobre quem inventou o avião não faz sentido. Afinal, ninguém acordou um dia, desenhou um projeto e fez o avião funcionar sozinho. Foi um processo coletivo, longo, cheio de testes e erros. Antes de qualquer um deles, já havia pessoas voando planadores e explorando as bases da aerodinâmica. Ou seja, não houve uma invenção única, foi uma construção ao longo do tempo, com descobertas sendo passadas adiante, até que alguém conseguiu voar de verdade. Dito isso, muitos ainda consideram Santos Dumont o verdadeiro pai da aviação. Isso por causa do impacto real de suas criações no modelo de aviação atual. Uma das razões citadas por quem defende essa visão é justamente o Demoiselle. Ele compartilhou seus projetos com o mundo numa espécie de código aberto da aviação, o que facilitou que outros inventores desenvolvessem melhorias. Era um avião real, ultraleve, decolava e pousava sozinho para apenas um piloto, e bastante semelhante aos aviões de hoje.
Esse modelo influenciou diretamente os avanços seguintes. Já os irmãos Wright passaram anos travando batalhas judiciais por patentes. A imagem popular dos pioneiros da aviação é de que eram todos parceiros e colaboradores. Mas os Wright destoavam disso. Muitos processos vieram deles, tentando impedir o uso de ideias similares por outros inventores. Um dos alvos foi Glenn Hammond Curtis, parte de um grupo de pesquisa financiado por Alexander Graham Bell. Curtis foi acusado de violar patentes dos Wright porque realizou um voo público em 1908, antes deles. Marcia Cummings, parente de Curtis, mantém um blog junto com Paul Jackson e um engenheiro aeronáutico, onde questionam diversos pontos do voo de 17 de dezembro de 1903. A distância alegada, o número de testemunhas, as contradições nos relatos, o lançamento feito de uma colina e até a autenticidade da foto. Além disso, Márcia e outros descendentes de pioneiros da aviação reúnem documentos que, segundo eles, indicam que os Wright tentaram apagar outras figuras importantes da história da aviação. Amanda Wright, descendente dos irmãos Wright e responsável por preservar seu legado, nega isso. Ela acredita que Orville não prejudicaria alguém intencionalmente, mas reconhece que ele defenderia com unhas e dentes aquilo que ele e Wilbur fizeram. Ela mantém a posição de que seus tios foram os inventores do avião, mas admite que os processos judiciais prejudicaram o progresso da aviação. Sem dúvida, esses conflitos atrasaram avanços importantes, o que poderia ter sido evitado. Ela também expressa admiração por Santos Dumont. Embora sua formação seja em arte e teatro, ela afirma que, ao observar os registros, acredita que os irmãos Wright voaram primeiro, mas reconhece que Santos Dumont foi o primeiro a produzir aviões em série, com o Demoiselle. Depois de mais de um século, o debate continua aceso, envolvendo paixões nacionais e sem previsão de consenso. Muitos defendem que os Wright foram quase divinamente inspirados, como se tivessem recebido um plano direto do céu, sabendo mais do que qualquer outro na época. Mas essa visão, para muitos estudiosos, é simplesmente insustentável.